Olá, muito boa noite, muito bem-vindo. Mais um Papeando com Carlão aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você pela TV aberta, canal 48, Vivo, canal 518 e Claro Net, canal 522. Antes de começar o programa, eu já quero mandar um abraço para o meu querido amigo Ricardo. Ricardo é pai da Bruna, uma outra querida amiga enfermeira atuante aqui na nossa região. E eu falei que não ia esquecer, não vou esquecer de mandar um abraço para os meus alunos do curso de biomedicina lá da Unisanta, já que eles me assistem. Então eu já estou mandando um abraço que eu prometi em aula. Hoje aqui a gente tem mais um programa. Eu estava conversando com ela antes, falei, quantos já foram? Ela falou, Carlão, eu acho que é 12, 13, a coisa está crescendo bastante. Quem está aqui comigo é minha querida amiga Carla Tenório, ela é psicóloga, professor de neurociência, e hoje um assunto mais legalzinho, assim, porque a gente sempre que acaba uma entrevista, a gente fica pensando sempre qual vai ser o tema da outra. Então, no nosso quadro Carlão com Carlinha, a gente escolheu o tema o papel da religião ou da espiritualidade para a saúde mental. Quando a gente fala hoje em saúde mental, a gente aborda um monte de coisa. Inclusive, uma coisa muito legal é a religião e a espiritualidade. Lembrando que a Carlinha é altamente credenciada para poder falar desse assunto como psicóloga, e ela falou assim, Carlão, vai ter uma pegada diferente quando a gente vai falar um pouquinho de neurociência. Eu estou curioso aqui para bater esse papo com a Carla, que é sempre muito agradável, sempre muito bem-vinda, me ajuda aqui pra caramba. Eu acho que nós dois juntos, a gente vai bater um bolão. A gente vai juntar acho que uns 20 temas e vai fazer um livrinho, vocês vão ver que vai ficar legal. Carla, obrigado mais uma vez por você ter vindo. Gosto muito de fazer o programa com você, me sinto muito à vontade, assim, porque é sempre uns temas que faz a gente pensar. E quando a gente fala de religião, vai ficar bem claro aqui, bem definido que a gente vai avaliar, a gente não, a Carlinha, justamente quando ela fala de religião e de espiritualidade. Ela, como profissional da área, ela atende todas as religiões, assim como eu também atendo todas as religiões. Não é doutrinário para um profissional da área da saúde acabar escolhendo a sua religião. Eu acho legal a gente falar isso, a gente falou em off, mas eu acho muito legal a gente expor, porque você fica um ponto neutro, não é isso? Fala mais para mim. Primeiro dizer que para mim também é um prazer estar aqui Muito contigo. obrigado, Eu Carla. gosto muito de Eu gravar também, com você. bastantão. E os nossos programas têm me ensinado muito. Ah, Eu acho que pra mim essa também. troca que temos aqui, ela é muito rica. E um monte de gente falando é muito legal. Muito bom. Quando os alunos falam, pô, a gente viu a Carla, viu não sei o que, eu acho esses assuntos, a gente acaba trazendo os assuntos legais, né? E, poxa, eu tô tendo o prazer de ter do meu lado a Carla, que quer dizer, psicóloga, ela fala que ela é professora de neurociências, ela é professora, ela fala, também é aluna, né? Porque neurociências a gente aprende um pouquinho a cada dia para sempre, não é, Carla? Logo que a primeira turma de neurociência que eu peguei, eu disse, puxa, eu vou dar aula para essa galera, mas eu quero também me especializar em neurociência, não só dar aula como psicóloga, mas também ser uma neurocientista da educação, da saúde mental, porque faz toda a diferença. Quando a gente fala em neurociência, desculpa, sim. A gente está falando de quê? A gente está falando de um estudo importantíssimo do ponto de vista não só neuroquímico, mas neurobiológico também, de todo esse funcionamento, né? Porque uma coisa é você ter um cérebro, mas a maneira como ele se comporta, o que ele sente, se ele intui ou não alguma coisa, ou se ele se transforma e tem alguma alteração do ponto de vista físico mesmo, em relação a algo que te toca, como por exemplo a espiritualidade, que é o tema que a gente está falando, isso é extremamente interessante do ponto de vista de quem estuda neurociência. Vivemos, obviamente, uma questão dicotômica, a ciência, por muito tempo, excluiu tudo aquilo que não era muito concreto. Sim. À medida em que a gente começou a ter fundamentos que mostravam ali uma alteração realmente significativa no cérebro humano a partir da experiência espiritual, a ciência veio abraçando essa experiência a ponto de hoje a gente entender e a gente compreender também novos protocolos de tratamento que incluem a experiência espiritual em ambientes hospitalares e assim por diante. Que ameniza dores, que tem a gente vai falar sobre isso aos pouquinhos aqui, mas você vê como a neurociência ela é interessante. Muito e como legal. É interessante também respeitar o processo de fé.
Próximo programa, sem ser esse, porque o outro já tem tema. O terceiro programa, tema neurociência. Olha que Vamos, para legal. você dar uma aula? Então, Vamos vamos, que falar é sobre isso. muito legal esse tema. Vou voltar ao nosso tema aqui. Vamos O lá. papel da religião / espiritualidade na saúde mental. Influi? Não influi? A fé cura? A fé, nós já temos evidências contundentes de que ela cura sim. Eu também acho. E essas evidências, elas perpassam não só pelo relato de quem viveu a experiência de fé, mas também, hoje, com todas as ferramentas tecnológicas de imagem da estrutura cerebral, no momento ali da experiência, textos muito robustos que falam, por exemplo, da experiência que foi feita com pessoas que vieram, por exemplo, de uma guerra, né? Vieram, sei lá, da guerra do Vietnã. Esses cérebros foram analisados e alguns deles lesionados por conta do trauma, e entendeu-se que, no momento em que a pessoa teve uma experiência traumática na vida, ela teve uma transformação de cunho cerebral. E essa transformação trouxe para ela ou um aumento da fé ou a diminuição. Você já viu pessoas vivendo uma situação difícil em que elas até duvidavam naquele momento da sua própria crença? Claro. Mas cadê Deus? Eu estou vivendo esse momento tão difícil. Eu já passei por isso. Pois Sabia então, que eu já por passei outro por lado, isso. aquelas pessoas que viveram a mesma experiência traumática aumentaram, então, o seu sentimento em relação à fé, a sua sensação de fé e a sua espiritualidade exatamente por viver isso. Então, o cérebro humano, ele se transforma, ele se modifica a partir Plástico, né? a partir das experiências, e isso é fantástico. Então, a gente tem toda essa robustez já científica para acreditar. Não que precisássemos, porque eu sempre falo isso, porque o próprio significado da palavra fé é muito interessante, né? É algo que tão você pequena, é uma coisa tão grande, né? tem um significado, algo que você acredita, mas que você não precisa propriamente ver para acreditar. Você tem certeza daquilo, desse fenômeno, mas o legal é que a neurociência respeita também, lógico, a gente tem estudiosos da área que defendem, outros que não, outros que ficam nesse caminho da desconfiança, porque a ciência é feita disso também, mas aqueles que defendem os estudos neurocientíficos para explicar a fé, falam sobre isso, assim, sobre a necessidade de a gente também respeitar esse fenômeno que pode não ser explicado totalmente, mas ele já é materializado através do resultado que essa pessoa viveu, ou porque aliviou uma dor, ou ela ficou mais resistente à dor, ou essa pessoa conseguiu entender um processo de cura a partir dessa fé, dessa modificação, em fazer enfrentar um o problema, enfrentamento, isso se faz tornar uma sentido. pessoa resiliente em virtude do que viveu. Então, são muitos relatos e muitos estudos que mostram o quanto é interessante e, ao mesmo tempo, particular o exercício da espiritualidade do indivíduo. É muito particular. É uma coisa muito pessoal, né? Muito pessoal, cada um tem a sua vertente. Você pode ser até um ateu e ter fé. Você sabe que os neurocientistas falam exatamente isso, né? Que existe Deus dentro das pessoas e existe Deus até dentro da mente ateia. Porque a não crença já é a crença em algo, já se Exatamente, materializa em algo. Então, essa é a fala dos estudiosos, principalmente de Harvard, onde a gente tem os estudos mais robustos sobre isso. Eles dizem que a não crença também é a crença de algo. Sim, sim. E é curioso porque a mesma área do cérebro que trabalha a questão da fé, trabalha a questão da gentileza, do amor, de fazer o bem para o outro. Perceba que é a mesma área cerebral. E, em geral, quando uma pessoa está orando, rezando ou meditando, o lobo frontal é o que tem uma alteração acaba maior, acendendo mais, ou melhor dizendo, aparece mais, e você ainda consegue ver relações entre os neurônios, entre um neurônio e outro ocorrem as sinapses, mas além de tudo tem uma reação neuroquímica de endorfinas e umas outras coisas que realmente você vê a coisa funcionar mesmo. Funcionar mesmo. Eu estava experiência lendo... humana mesmo, né? É uma experiência humana a espiritualidade. Do ponto de vista não só de sentimento e de pensamento, mas de estrutura cerebral, que é o que você está dizendo. De estrutura cerebral mesmo. É uma experiência humana. Faz sentido, sim. Eu tô tentando lembrar o nome de uma veia que a gente tem um córtex, já vou lembrar até o final do programa, eu lembro. Tem um estudo da pineal. Eu sou fução também, viu? Você gosta desse tema? Eu comecei a ler essa história da pineal, que as pessoas com mais fé, mil desculpas se eu for falar alguma coisa
errado, acaba desenvolvendo o funcionamento dessa glândula pineal de uma outra forma. E com isso, a gente tem manifestações de cura. De cura. Essa autocura existe dentro da medicina. Hoje tem um ramo que está muito ligado nisso. Eu vi até o diretor do Sírio falar exatamente disso, de uma medicina espiritualizada. E isso acontece mesmo. Gente, quando a gente fala espiritualizada, não quer dizer que é com espírito. Não. Não é isso. É que tem essa vertente de fé. Voltamos à saúde mental. A gente passa hoje por uma crise de saúde mental mundial. Eu acho que sim. Não tem faixa etária, não tem... Você deve ver cada caso, né? Porque a Carla, ela acaba também fazendo muita consulta desse jeitinho que a gente está fazendo aqui. Por isso que eu acho que bater o papo com a Carla também acaba virando uma consulta. Você atende consulta online, sim, não é? Sim, atendo muitas pessoas Bastante, online pelo Carla. Brasil, sim. Uma porcentagem das consultas que você faz hoje, quanto é 90% dos Nossa. meus atendimentos hoje são no consultório online. É mesmo? Como é que eu acesso? Pelo site, carlatenorio.com.br, mas você também pode acessar o que for mais fácil para você, de repente uma rede social, qualquer uma delas, Carla Tenório. Atendendo aí. E lá no site você é direcionado para o WhatsApp também, na rede social você também é direcionado para o WhatsApp e pode agendar. Vou voltar aqui no assunto, que eu estou indo e vindo. Eu acho que o problema de saúde mental é meu. Mas, enfim, a gente vê uma crise mundial de saúde mental. A tua religião ou a tua espiritualidade pode te ajudar na saúde mental ou não? Pode, a começar pelo significado da palavra religião, que é religare. É a reconexão que esse indivíduo faz com algo que transcende o humano, o material. E é curioso isso que você está falando, porque quando esse indivíduo está desconectado de si mesmo e desse ser superior, ele adoece. À medida em que ele tem esse resgate de conexão com o sagrado, seja ele o sagrado que ele acredita ou que faça sentido para ele ameniza a sua ansiedade, o seu estresse, a sua depressão. É também um coadjuvante no tratamento desses transtornos, sem contar outros, né? Para você ter uma ideia, você estava falando dessa questão estrutural do cérebro, né, que se modifica a partir da experiência espiritual. O indivíduo, quando ele tem uma conexão com o sagrado, chama-se de autotranscendência. Então, quer dizer, você não transcende para um outro lugar porque você está com a sua alteração de consciência em relação a algo que ambientalmente te mudou. Você não tomou algo, você não foi isso. Mas a autotranscendência é essa reconexão que chega a ser realmente objeto de estudo, por exemplo, naquelas pessoas que meditam bastante, que rezam e oram bastante. E essa autotranscendência, ela é curativa, ela é altamente curativa. Que legal. Então a pessoa consegue suportar dores, ela consegue passar por momentos de lutos, difíceis, através dessa, ela se fortalece a partir dessa autotranscendência, essa reconexão consigo mesma e com o sagrado, que é muito importante, que ao longo de toda a história, seja pelo olhar social, cultural, nós vemos o quanto o ser humano carece dessa conexão. Você falava sobre isso num outro programa, nós até fizemos uma introdução sobre o tema, sobre a importância de as pessoas se ligarem a algum assunto que seja voltado à esperança. Isso. Então, quer dizer, é um tema sensacional. É uma necessidade humana realmente para manter a nossa psique equilibrada. Tá legal esse papo, não tá? Segura aí que a gente volta já já. Pera aí. Olá, estamos de volta aqui nesse papo super legal com a minha querida amiga doutora Carla Tenório. Ela, lembrando que ela é psicóloga e professora de neurociência. Quando a gente fala de neurociência, acaba abrindo um leque, mas um leque tão grandão, e esse leque não para de abrir, né? Ele continua abrindo cada vez mais. Quando eu estava falando no bloco passado de pineal, eu queria lembrar de um nome, e a Carla me deu uma ajuda aqui, é o nervo vago. Então a gente tem uns estudos aí de pineal, nervo vago, tanto é que quando você faz uma oração, quando você está em oração, a parte que se manifesta é o frontal, igualzinho você falou, e inclusive o pineal também. Tem esses estudos. O assunto hoje está sendo o papel da religião
para a sua saúde mental. Se ajuda, se não ajuda, a Carla falou que com certeza ajuda, você tem a fé, inclusive ateus eles sabem que eles não têm fé em alguma coisa, mas eles acabam tendo fé em algo que não existe, ou melhor dizendo, eles acham que não têm fé, mas na verdade têm em algo que eles não sabem o que é. Independente da religião, a gente não está aqui para falar sobre vertente nenhuma, mas que é muito bom você ter a sua fé, e a Carlinha vai falar um pouquinho mais do estudo da neurociência junto com a religião. Queria que você explorasse mais isso. Tem algum exercício que eu possa fazer? Rezar faz bem? Faz bem, faz bem. É sabido que sim, dentro da sua filosofia religiosa, você pode exercitar esse momento de contemplação, de meditação, de oração, de reza, porque é um momento em que você baixa realmente o nível de cortisol, os estressores do seu corpo, e você consegue, nesse momento, autotranscender, entrar em contato consigo mesma, olhar para os seus desconfortos e trabalhá-los. É curioso, porque no estado meditativo, por exemplo, conhecido muito popularmente pelos monges que meditam e tudo, eles já foram objeto de estudo também, descobriu-se que essas pessoas são mais resistentes à dor, elas têm menos perda de memória, por exercitar a meditação com bastante frequência, e são pessoas mais adeptas a entender a resiliência, a necessidade de se adaptar a uma vida. É um momento de relaxamento tão grande que esse indivíduo, nada pesa sobre o seu corpo. Esse equilíbrio ele está no processo mental. Que legal isso. Então ele não está sentindo desconforto naquela posição que ele decidiu meditar, por exemplo. E às vezes umas posições, né? Ele esquece. Se eu ficar sentado no chão daquele jeito, não levanta nunca mais. Porque nesse momento, para ele faz sentido aquele processo de relaxamento, ele conseguiu realmente se reconectar. Então por isso que a gente fala da necessidade de respeitar a filosofia de fé de cada um. Para a gente talvez seja algo muito desconfortável de pensar. É verdade. A posição, a postura das pernas, não é? A respiração pausada, mas dentro da sua filosofia de fé você encontra esse lugar também, a seu modo, customizado dentro da sua filosofia, seja ela construída culturalmente a partir da sua família, ou conhecida depois através de um processo de conversão, por exemplo. O mais importante é que quando você encontra esse lugar, que te transcende do material, que leva você para esse lugar de espiritualidade, é aí que essa transformação neuroquímica acontece e esse indivíduo consegue então relaxar e melhorar a sua qualidade de vida, a sua relação com o mundo, diminuir, por exemplo, a sua agressividade, a sua irritabilidade, fazer com que eu fiz uma viagem recentemente que não foi religiosa, mas eu entrei em contato com uma cultura religiosa. Eu visitei uma comunidade indígena que tinha ali como se fosse um ritual de boas-vindas. Eu participei, eu voltei tão zen para casa, e eu não faço parte daquela cultura, mas só de ter entrado em contato com aquelas pessoas que vivem numa situação que a gente diria, poxa, eu não conseguiria viver dessa forma, né, dessa forma tão simples, mas não era simples, precária, mas não era complexa e ao mesmo tempo espiritualizada. Eu disse, poxa, e eu voltei super tranquila. Então você entra em contato realmente com esse processo de relaxamento e de paz mental quando você exerce de alguma forma a sua espiritualidade. Mesmo que seja, no meu caso, como foi, uma viagem de contemplação e de privilegiar o diferente, respeitar o diferente, conhecer o diferente, até como objeto de estudo para a profissão. E é legal então faz todo sentido. E é legal que você está falando, essa conexão você pode encontrar tanto no meio da mata como na Capela Sistina. Em qualquer lugar. Eu fiquei sozinho na Capela Sistina 7 minutos. Olha. 7 minutos. Cheguei muito cedo, e aí todo mundo vai para lá, e eu fiquei lá, eu fiquei sozinho. Gente, pela vibração que você sente, aí já não sei se é mental, se é aquilo que você sente mesmo, a vibração de energia é muito grande. É muito grande. É muito grande mesmo. E hoje, vendo fotos e isso tudo que a gente agora passou com a eleição do novo Papa, eu sempre me teletransporto para aquele momento que eu estava lá, onde eu fiquei sozinho por 7 minutos ali, só eu, mais ninguém, e o sentimento é muito bom, mas você não precisa ter mármore, você não precisa estar na Capela Sistina, às vezes no meio do mato você tem essa... Exato. Mesmo não sendo
a sua vertente religiosa. Mesmo não é sendo. isso? Se você abre o seu coração para viver uma experiência de autotranscendência, é como se você, eu costumo dizer que a gente, é como se tivéssemos tentáculos assim, ó, capturando do mundo externo algo que faça uma transformação interna. Abrindo a sua mente, o seu coração para a experiência, você vai sofrer alguma transformação de nível neuroquímica, neurobiológica, Sim. e aí isso vai trazer para você um alívio de cunho psicológico, mental e emocional, que vai beneficiar a tua vida. Como há também pessoas que, infelizmente, vivem numa vertente religiosa ou numa situação própria de mais castração do seu comportamento, e essas pessoas adoecem exatamente por estar vivendo esses dogmas. Então, a gente tem também esse outro extremo, que aí leva para o caminho do patológico. Que é extremo mesmo. Já me chegou realidades desse tipo, de a pessoa dizer, puxa, mas isso, ao invés de me fazer bem, está me angustiando, está me prendendo. E aí a questão não é você direcionar esse indivíduo para um outro caminho, é fazer com que ele faça esse enfrentamento, como que olhando para o espelho, o que eu preciso fazer para eu me sentir bem? Para eu chegar nesse lugar de autotranscendência realmente. Então, é uma avaliação que só você pode fazer em relação à sua espiritualidade. É verdade. É certo falar tenha fé em você? Eu acho super adequado, por que não? Tenha fé em você, não é isso, Carla? Aposte no seu potencial. No seu potencial. Tenha fé no seu taco, né, que a gente fala, né? Não é isso? Eu acho que a gente tem que botar fé assim. E essa ligação com um ente superior, eu acho muito legal. Eu, Carlos, acho legal. De novo, gente, independente da vertente que você tenha, candomblé, umbanda, espírito, o que for, budismo, evangélico, católico, eu acho que quando você tem essa fé, quando você tem essa religião, a verdadeira expressão da religião se traduz em amor. Então você pode passear por todas as religiões muito bem quando você olha o outro com respeito e quando você tem amor. O amor acaba sendo um grande elan, acho que um grande elo nisso tudo. Então eu posso ir num centro de umbanda, num centro espírita, se eu enxergar o amor, eu acabo fazendo parte dessa religião também. Nossa, viajei agora junto Faz sentido, porque o amor é um ponto de ligação, é um elo de ligação entre as mais variadas denominações religiosas que temos. Exatamente. Ele é um ponto de ligação em comum. Sim. Então isso acaba fazendo muito sentido. Eu me lembro de desenvolver um artigo científico uma vez, de um programa de estágio que eu participei, em que trabalhava-se lá a melhora do indivíduo em relação à dependência à adição química. Então, indivíduos adictos ali, eles conseguiam, através de um tripé, o estudo avaliou exatamente isso. O tripé que era utilizado nessa instituição para fazer com que essas pessoas tratassem a dependência química, por exemplo. Uhum. Então, usava-se a disciplina, o trabalho e a fé. Então, precisava dos 3 itens para que essa pessoa ficasse de pé. Né? Então, quer dizer, se um deles faltasse, se faltasse a fé, caía. Se faltasse o trabalho ou a disciplina, também. Então, eles precisavam fazer uso do tripé e era muito bem sucedida a dinâmica lá. Então, as pessoas conseguiam fazer os seus tratamentos, ficar em abstinência por um tempo, tratar suas questões, ficar numa situação de sanidade mesmo e de lucidez mental para poder entender o que estava acontecendo com ele, mas a fé era componente central e importante ali. Agora, falando de respeito da fé, me veio um outro flash. Gozado, né? A gente vai falando e como a gente não tem pauta, a coisa vai acontecendo. Vai vindo. Uma das coisas mais bonitas que eu vi na vida é uma igreja católica em Istambul, que é o Templo de Sofia, que hoje virou um templo islâmico. E eles preservaram algumas gravuras na parede de quando era igreja ainda. Então, quer dizer, quando a gente fala de... Você vê que eu estou falando de islamismo e estou falando de catolicismo. Bem, né? Uma aqui e uma outra aqui. Mas a gente consegue conviver isso muito bem. Carla, muito legal esse papo. Eu acho que vale a pena a gente ler mais sobre esse assunto. Acho que, poxa, é um tema sensacional, porque às vezes a gente acaba se pegando na fé que a gente tem. Eu sou produto da minha fé. Agora eu vou me julgar um pouco. Quando acontece uma secção na sua vida, você tem uma perda grande, às vezes o que te joga para frente é a tua religião ou o modo com que você encara isso.
No mês de agosto de 99, eu perdi meu pai e minha mãe em 20 dias. O que me levou para frente foi exatamente isso. Foi a minha fé, foi a minha irmã me arrancar de onde eu estava. E eu falava, que Deus é esse? Quando você questiona isso. Mas eu acho que quando a gente fala de religião e fé, tem muito a ver com a sua saúde mental, sim. Algo mais a acrescentar, doutora Carla Tenório? Só te agradecer pela oportunidade de entrarmos em assuntos tão comuns na nossa sociedade e, ao mesmo tempo, tão reconfortantes para muitas pessoas. Então, que vocês se sintam acolhidos na fé de vocês. E estamos aqui, enquanto profissionais de saúde, para fazer esse acolhimento. Jamais uma divisão, não. É sempre um acolhimento, o quanto isso pode ser agregador para a sua psique, para a sua saúde emocional. Muito legal. Legal, né? Quando a gente conversa assim com a Carla, né? Além de ser uma pessoa inteligentíssima, ela explica pra gente muito bem e de uma forma muito humilde que a gente acaba entendendo. Isso que é mais legal. Carla, a gente vai ter que juntar esses capítulos desses temas e fazer um livro, velho. Você vai, põe, aí você me devolve, eu escrevo, eu devolvo pra você, eu escrevo. A minha letra dá pra entender. Eu prometo que eu faço a mão pra você. Temos um conteúdo legal, né? Tem, né? Porque eu acho que isso é uns temas assim que... Vai ser um prazer, Carla. Vale a pena a reflexão. Reflexão com Carlinha, muito legal, né? Para você que nos assiste, um grande beijo, muito boa noite. Sigam a Carla Tenório no Instagram. Lembrando que ela também atende online. Essa mulher faz tudo, entendeu? Ela atende online também. Segue lá a Carla. Até semana que vem, um grande beijo. Carlinha, valeu, até o próximo programa, que o tema vai ser qual? A gente vai falar sobre bebês reborn. Não, vai falar disso? Vamos falar sobre isso. Não perca no próximo programa, Carlinha Tenório falando sobre bebê reborn. Um beijo. Tchau, Carlinha. Tchau, tchau. Valeu.